Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Jornada na História, o canal onde você se diverte aprendendo história de um jeito fácil e prático. E galera, esse é aquele vídeo de sexta a sábado, que pode sair tanto na sexta ou pode sair no sábado, e aqui estamos abordando curiosidades históricas e mitos. E galera, como foi feito o pedido, vamos estar falando sobre o período colonial. É claro que não vamos estar falando do período colonial por inteiro, porque ele é muito extenso. Então vamos estar falando de características do período colonial. Então, se assente aí, pega papel e caneta, porque vamos começar essa grande jornada a respeito desse período que marca a história brasileira. Vamos nessa! Bom, galera, como eu disse antes, vamos estar falando das características e curiosidades do período colonial brasileiro. Até porque, galera, se formos falar de todo o período colonial, gente, são 300 anos de história do período colonial, então é muita coisa. Então vamos estar abordando alguns fatos, entender e compreender algumas situações que envolvem o período colonial, tá bom? E galera, antes de tudo, eu já peço a você, já vai deixando aquele like e também, galera, se inscreva no canal para que você fique ligado nas novidades que vierem do canal Jornada na História. E galera, como eu sempre digo, eu não posso deixar de pedir, também galera, nos siga nas nossas redes sociais, aí na descrição tá meu Twitter pessoal, você pode seguir se você quiser. E tem também, galera, o Instagram da página, que tá aparecendo aí no seu vídeo para você. Por quê, galera? Lá tem vídeo, lá tem material exclusivo de quem nos segue. Então vai lá, corre e nos siga. Não perca essa oportunidade. Bom, gente, o período colonial brasileiro ele vai ser marcado por algumas características interessantes. Como o quê? Bom, o período colonial brasileiro ele meio que vai se iniciar por uma necessidade de proteção à terra. Até porque, lembram quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500, no dia 22 de abril? Bom, gente, os portugueses eles descobriram o Brasil. Eles aproveitaram-se da terra, do seu material, só que de início não iniciaram colonização, ou seja, não trouxeram pessoas para morar aqui. Vinham, pegavam o que necessitavam e iam embora. Somente isso. Só que, devido à incursão de corsários, o que eram corsários? Corsários, galera, eram piratas contratados por outras nações que invadiam esses territórios para pegar o material, que no caso aqui era o pau-brasil, pegava e levava para essas nações que os contratavam, ou até mesmo atacavam barcos, navios comerciais de nações rivais, como o caso da Inglaterra e a Holanda, que faziam muito isso, enviavam corsários. Então, nessa necessidade, o rei de Portugal vai mandar para cá frotas de proteção, que ficavam responsáveis por guardar a costa brasileira, e mais à frente vai iniciar a colonização através das capitanias hereditárias. Mas não se preocupe, vamos ter um vídeo para falar somente das capitanias hereditárias. Aqui vamos falar de algumas características. Eu pretendo ser rápido naquilo que vamos fazer. Tudo bem? Infelizmente, as capitanias hereditárias não vão dar certo devido a uns problemas internos que vão ocorrer aqui no território brasileiro. Que tipo de problemas? Bom, ataques indígenas, uma má administração, falta de comunicação entre a colônia e a metrópole, lembrando que ainda estava no início da colonização. E galera, querem saber uma curiosidade interessante? Nós temos a ideia de que as capitanias hereditárias sempre foram governadas por homens. E sim, realmente foram. Só que, tanto nas capitanias e aproveitando também no governo geral, os homens que estavam responsáveis por esse governo, tanto na capitania quanto no governo geral, eram casados. E algumas mulheres, esposas desses responsáveis, participaram dessa administração que ocorreu aqui na colônia brasileira. Então, galera, se liga no quadrinho que tá vindo aí. Dá uma olhada. Não tendo dado certo as capitanias hereditárias, inicia-se no Brasil o governo geral.
E qual era a característica do governo geral? Simples, galera. O governo geral ele tinha a característica de ser centralizado, ou seja, o poder passaria na mão de uma pessoa que responderia ao rei de Portugal. Só que, galera, entenda uma coisa. O governo geral ele teve os seus problemas também. Só que ele tinha o intuito de fiscalizar melhor a colônia e que tivesse uma comunicação uma melhor comunicação com o rei de Portugal, para que dessa forma não tivesse tantos problemas como tivera com as capitanias hereditárias. E galera, o governo geral ele vai ser centralizado até o governo de Mendes Sá. Depois disso, o governo de Portugal vai dividir o governo geral brasileiro em dois: o governo do Norte e o governo do Sul. O governo do Norte vai ter a sua capital em Salvador. O governo do Sul vai ter a sua capital no Rio de Janeiro. Falando da questão política, vamos falar um pouquinho sobre a questão social na colônia. Bom, as famílias eram comuns, como daquela época, mas um fator bem presente na colônia brasileira era a escravidão. Iniciada, como eu já falei no vídeo anterior de Guerras Justas, que vocês já viram. Se você não viu, eu vou deixar aqui no card o link para você ir lá ver. Galera, a escravidão que vai se iniciar aqui no período colonial brasileiro vai ser a escravidão indígena, onde você vai ter os nativos sendo escravizados e colocados para trabalhar para o homem europeu, na agricultura, na pecuária e entre outras coisas. Quem era responsável por capturar esses indígenas, e não somente o escravo indígena, mas também o escravo negro, eu já vou falar da escravidão negra, eram os bandeirantes. Os bandeirantes vão ser responsáveis pela captura de escravos fugidos e também desbravar terras novas que estavam se encontrando dentro da colônia. Até porque, quando vai se iniciar a colonização brasileira, o Brasil não era essa totalidade de território que nós conhecemos hoje. O Brasil ele tinha uma divisão e os bandeirantes vão ser responsáveis por adentrar esse território. Outra coisa que também vai ajudar a adentrar esse território, galera, vai ser a pecuária. Pois devido à plantação dos pés de cana-de-açúcar, os pecuaristas tiveram que adentrar o país para que não atrapalhasse a produção do plantio da cana-de-açúcar, até porque o gado poderia invadir essas terras, estragar, enfim. Voltando para a escravidão. Tivemos a escravidão indígena. A escravidão indígena vai durar até 1570, porque o governo de Portugal não vai permitir, só estava permitindo com as guerras justas. Você vai ter os jesuítas se opondo à escravidão indígena, mas aí vai se iniciar a escravidão dos negros, que vai durar até 1888, aonde vai ser proclamada a Lei Áurea libertando os escravos. Bom, galera, falamos sobre a escravidão. Mas uma coisa que eu gostaria de ressaltar também sobre a questão da escravidão no Brasil colônia são as resistências de escravos em continuar naquele regime. Até porque, galera, ninguém gostaria de ser escravo, ninguém queria ser escravo. Então nós vamos ter no Brasil colônia figuras como Zumbi dos Palmares se erguendo para ir em confronto às tropas portuguesas. E vamos aprofundar isso em um outro vídeo. É só você pedir. Mas vamos agora falar sobre uma questão interessante que é bem presente no Brasil colônia e também vai ser estopim de revoltas aqui. E a gente já vai falar de revoltas na próxima parte. O seguinte, galera, a questão econômica no Brasil colônia. Como vai ser a questão econômica no Brasil colônia? Galera, vocês têm que saber de uma coisa. O Brasil colônia ele vai iniciar a sua economia no pau-brasil, que vai ser o primeiro produto que os portugueses vão se utilizar para adquirir lucro. Depois, o açúcar, que vai ser algo que vai perdurar por muito e muito tempo no Brasil colônia, a ponto de gerar guerra dentro do Brasil, uma guerra sim, vamos transformar isso em conflito, ok? Vai gerar conflito durante o período da União Ibérica. A União Ibérica vai ser o período onde a coroa portuguesa e a coroa espanhola vai ser governada por um único rei, que vai ser o rei espanhol, Filipe. Só que tinha um problema. Quando o açúcar ele era produzido aqui no Brasil,
Quem fazia o ensacamento e a saída do açúcar eram os holandeses. Até aí tudo bem, Portugal e Holanda tinham uma boa relação. Só que, devido a essa nova coroa sendo governada por um rei espanhol, o Brasil se torna domínio da Espanha. E tinha um outro problema. A Holanda e a Espanha não batiam de frente. Então, por causa disso, a Espanha vai proibir contato com a Holanda. Dessa forma, os holandeses vão vir e vão tentar invadir Salvador, não vão conseguir e vão tentar invadir Pernambuco e ficam durante um período lá. E quando eles saem de Pernambuco, eles levam o segredo do açúcar, que vai abalar economicamente o Brasil. Mas isso é um assunto para um outro momento, ok? E galera, outro fator importante na economia do Brasil colônia vai ser o ouro. O encontro de pedras preciosas no Brasil colônia e do ouro vai mudar a economia e até mesmo a estrutura colonial brasileira. Até porque, galera, me permita dizer uma coisa. Se você observar o mapa, você vai notar que os portugueses se focavam muito mais na questão do litoral do que internamente. Tanto que fatores que foram levar o povo português a adentrar o Brasil foram os bandeirantes e a pecuária, ou seja, o cuidado com o gado. Só que, ao se achar pedras preciosas nas Minas Gerais, começou-se a adentrar o território em direção a esse local. E também, galera, vai ter uma mudança interessante. Já que o único modo de escoar esse ouro para o litoral era da passagem de Minas para o Rio de Janeiro vai começar a ganhar uma nova voz dentro do Brasil colônia. Só que, galera, também há outro fator importante. Devido a essa questão de ouro nas Minas Gerais e nesse território, vai começar-se a ter problemas internos. E que problemas seriam esses? Simples. As revoltas como a de Vila Rica e a Inconfidência Mineira. Galera, para finalizarmos, uma coisa que eu não posso deixar de falar. O Brasil colônia também vai ser marcado pelos problemas internos. Conflitos que vão surgir tanto na questão da escravidão, ou na questão econômica, ou simplesmente entre problemas da colônia com a metrópole. Até porque a metrópole vai ser responsável pelo seu próprio bem-estar, enquanto a colônia deveria agradar e alimentar a metrópole naquilo que fosse necessário. Galera, pense o seguinte, muitos conflitos que você já estudou vão ser ocasionados devido a esses fatores, sim, mas você deve conhecer a fundo esses conflitos. Por isso, dá uma olhada nesse quadrinho que vai surgindo aí de cada conflito que aconteceu no Brasil colônia. Olha aí. Viram? Bom, galera, são esses os fatores importantes, as características e curiosidades do Brasil colônia. Mas não se preocupem, vamos estar abordando futuramente em vídeos a respeito do Brasil colônia, das capitanias hereditárias, das revoltas e tudo mais aprofundado, ok? Eu fico por aqui, você continua estudando, se preparando para a prova e conhecendo mais a história. Porque, galera, a jornada, ela continua. Indique para os seus amigos, indique para quem você não gosta e divirta-se, porque o seu objetivo está apenas um passo de você. Vá além, porque você é capaz. Tchau, tchau.